Eu sei que eu deveria estar lá no Instagram, mas como vocês viram, não consigo, não posso fazer live por lá, mas Davi deu a sugestão de fazer por aqui, eu não sabia que podia, estou por aqui. Vamos. Vou esperar um pouquinho, mas eu vou começar a abrir as perguntas que eu tinha recebido por lá para começar a responder. E à medida que vocês forem entrando, a gente vai poder. Eu vou respondendo as outras, mas vai ficar, eu imagino que vai ficar gravado. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Érica, terapeuta ocupacional aqui no. Oi, Nath, estás aí? Aqui no Canadá, no Quebec, e eu consegui fazer a validação do meu diploma em 2023. Tá dando para me ver direito aí, Nath? Já que estás aí, tu pode me ir dando um retorno aí, porque estou achando tão claro, mas enfim. Oi, Davi. E aí eu consegui fazer minha validação lá em 2023 e eu criei o grupo lá no Instagram e aqui esse canal para divulgar um pouquinho, para ajudar, né? Porque eu sei que o processo não é muito fácil, principalmente quando a gente está aí no Brasil. Então, o objetivo é exatamente poder ajudar vocês que estão querendo vir, ou vocês que já estão aqui, né, Nath, e que estão querendo validar o diploma. Donc. A primeira pergunta que eu recebi foi, deixa eu abrir aqui, para trabalhar em TO após o mestrado, precisa validar o diploma. Então, eu sei que causa muita confusão essa questão do mestrado, de validação. Então, o ponto é que aqui, para você fazer terapia ocupacional, para você ser terapeuta ocupacional, é exigido um nível de mestrado. Então, quando você sai da universidade, quando você sai, não, na verdade, quando você começa a fazer a universidade aqui como para CTO, você são 3 anos e você vai diretamente fazer o mestrado. Então, o mestrado é obrigatório. Luan, boa noite, Luan. E então, quando você faz o bacharelado, né? Isso, se você nasceu aqui, você cresceu aqui, você faz o bacharelado. São 3 anos, ao contrário do Brasil. Eu acho que não tem bacharelado no Brasil de 3 anos, né? Aqui são 3 anos e logo em seguida, depois dos 3 anos, a pessoa que terminou o bacharelado não tem o direito de CTO, ela vai ter que fazer o mestrado. Então, ela entra diretamente no mestrado. Durante o período que ela está fazendo bacharelado, ela vai começar a ver os professores, vai ver quais são os interesses que ela tem, ontem eu falei cadeira com o Davi, em Recife a gente diz cadeira para dizer matéria, para dizer curso. E aí eles vão ver, eu gosto de neurologia, eu gosto de saúde mental, e vai ver os professores que são da área e vão conversar para ver se esse professor vai aceitar a pessoa, um pouco como no Brasil, só que é direto depois do mestrado. Então, se o seu mestrado for, por exemplo, você veio do Brasil, você fez o seu bacharelado e você vem para cá fazer o mestrado, se o mestrado for em terapia ocupacional, porque tem 2 mestrados, talvez seja isso também que causa confusão, mestrado em terapia ocupacional e tem o mestrado em readaptação, os 2 no departamento de terapia ocupacional. O que eu fiz foi um mestrado em readaptação. Ciência de la readaptação. Então, ele não dá o direito de você ser TO. Então, eu fiz esse mestrado e eu não pude ser TO ainda. Eu tive que entrar com um pedido com a ordem para fazer a validação. Então, se eu tivesse feito um mestrado em terapia ocupacional, esse mestrado, quando acaba, você pode diretamente ser terapeuta ocupacional. E por que eu não fiz o outro? Porque um dos motivos é porque
eu não tinha dinheiro para pagar como estudante internacional, e quando você faz o mestrado em terapia ocupacional, você não recebe bolsa, porque não é pesquisa. Então, o que tem mais chance de ter pesquisa, ou mais chance de ganhar bolsa, é com o mestrado de pesquisa, e por isso que eu fiz o de pesquisa. Então, depois que eu fiz o meu 2 anos de mestrado, eu fui trabalhar em outras coisas, e depois eu dei entrada no meu processo de validação, e aí eu precisei pagar 3 cadeiras e fazer 3 matérias, 3 cursos, e fazer um estágio. E aí, como eu já tinha um mestrado, eles não me pediram mais, até porque é um mestrado que foi feito na Universidade de Montreal, que é onde eles têm, né, a parceria com a URGS. Então, mesmo que você faça o mestrado, se não for em terapia ocupacional, você precisa dar a entrada para fazer a validação. Não sei se respondeu. Boa noite. Bom, a próxima questão, e se vocês tiverem, eu vou respondendo aqui, mas se vocês tiverem outras perguntas aí, vocês podem ir escrevendo no chat que eu vou respondendo. Outra pergunta foi como funciona a TO geriátrica e a TO em reabilitação. É um pouco vasta, né, a pergunta, mas aqui você pode trabalhar realmente em todas as áreas. Não tem uma área que tem mais. Claro que aqui tem muita pessoa idosa, né? Então, tem muita vaga para você trabalhar com pessoas idosas. Na geriatria, vai desde a readaptação. Aqui tem uma coisa que é diferente do Brasil, é que aqui tem muitos apartamentos, muitas casas que são para pessoas idosas. Então, existem diferentes modalidades de casas para pessoas idosas. São realmente apartamentos bem bonitos, você passa, são conjuntos, que você não diria que são para pessoas idosas. E aí, nessas casas, você vai ter casas que são para pessoas autônomas, mas que precisam de um certo cuidado, e aí podem ter TOs que vão ajudar com posicionamento, se a pessoa precisar, com adaptação para ter as barras de segurança, enfim, para a segurança da pessoa na casa. Tem outras que vão ser realmente as mais que as pessoas não têm nenhuma autonomia, então a TO também vai trabalhar na questão de ensinar como fazer as transferências, o que é que a pessoa precisa para estar ainda em segurança na casa. Eu não sei se eu entendi bem a questão, mas não sei se alguém vai entrar, mas enfim. E a reabilitação é isso, tem desde criança, tem vários centros, tem para pessoas idosas, tem saúde mental, tem saúde física, no privado e no público. Outra questão foi, vale a pena investir em um mestrado para poder atuar como TO no Canadá? No meu caso, eu posso falar por mim, para mim vale, né? Para mim valeu muito a pena, até eu acho que Davi, a gente estava conversando um pouquinho hoje sobre isso, e eu acho que foi mais ou menos isso que tu também tinha perguntado, né? Quando eu cheguei aqui, vai fazer 11 anos esse ano, 12 anos, quero dizer, e com certeza financeiramente, realização profissional valeu muito a pena. Não foi fácil, foi difícil, foram anos difíceis, mas hoje eu com certeza estou muito satisfeita de ter podido validar meu diploma, de ter continuado, né? Então, para mim, valeu a pena e vale a pena. Mas tem que pagar o preço, né? Como tudo na vida, a gente precisa pagar o preço. Quais os procedimentos necessários para viver e trabalhar no Canadá? Depende, você tem vários programas, né? Hoje eu estou um pouco desatualizada de todos os programas, teve as mudanças, teve o PEC, eu vim pelo PEC, e eu fiz o mestrado, aí fazendo o mestrado você tem direito a trabalhar 3 anos, você recebe um visto de trabalho de 3 anos, e durante esse tempo você pode pedir a sua residência permanente, né? Então, comigo foi desse jeito que funcionou. Você pode vir para trabalhar, se você vier como um casal, um pode ter o visto de trabalho, você vai receber um visto de estudo. Claro que saber a língua é um dos pontos principais, porque acontece muito que as pessoas vêm para cá, mas não falam francês, no caso do Quebec, né? E aí querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, mas não estudaram francês, não estudaram a língua, não se informaram.
muita gente acha que chegou aqui, é como se o dinheiro fosse brotar nas árvores, os dólares, e não é. Quando a gente imigra, tem que estar disposto a pagar o preço. Deixa eu ver as outras que estavam aqui. Vocês que estão por aí, tem alguém que tem pergunta? Deixa eu ver aqui qual foi a outra pergunta. No processo de validação, se faz muitas provas. Na verdade, o processo de validação, no meu caso, como eu disse no começo, eu fiz o mestrado antes, e quando eu fiz o processo com a universidade, né, para fazer a validação, que é o programa de qualificação em terapia ocupacional, que eles chamam, as provas que você faz são as provas enquanto você está fazendo o curso na universidade. Então, normal, como você faz seu bacharelado, não importa qual, a gente tem vários trabalhos, a gente tinha toda semana, tinha uma das cadeiras, um dos cursos, a gente tinha vários trabalhos, toda semana a gente tinha um trabalho para apresentar e uma prova final, e os outros eram cursos que tiveram duas, três provas. Se você não quiser fazer o processo, assim, esse processo de voltar para a universidade, eles dão também a possibilidade de você fazer uma prova. Só que a prova, eu acredito que é muito difícil, e são 2 dias de avaliação que você vai ficar com uma banca resolvendo casos e tudo, de estudo de casos, e a gente, em todo caso, eu não tinha essa capacidade para fazer nesse momento uma prova, então eu preferia estudar, e até para você conhecer, né? Porque aqui o sistema de saúde é diferente, as coisas são diferentes. A diferença de validação do Quebec e das outras províncias. Eu não posso dizer porque eu não sei, eu não conheço as outras províncias, mas a única coisa que eu sei que é igual para todas as províncias é que você tem que ter o mestrado e que você tem que fazer parte da ordem. Então, as outras ordens eu não sei como funciona, mas o que eu sei é que normalmente em todos os sites de todas as ordens vai ter o processo, e eles também respondem bem os e-mails, né? Eles sempre respondem os e-mails quando você manda um e-mail perguntando como é o processo que você precisa fazer, que você quer, então eles normalmente vão responder. Uma outra questão. Maicon, je viens d'arriver. Eu não sei se é o meu. Não, não é o meu computador que está traduzindo para o francês, não, né? Vocês que estão falando francês mesmo, ou é o meu computador que está traduzindo para o francês? Boa noite, Maicon. Estimativa do valor de investimento do Brasil para fazer a validação. Então, se você olhar só o custo de pagar para a ordem fazer a validação, porque o que é o processo de validação? O processo de validação é você vai entregar os seus documentos, o que foi que você, documentos escolares e a sua experiência, o que foi que você estudou no Brasil, suas notas, histórico escolar, a prova que você fez, os estágios, os lugares que você trabalhou, você depois vai preencher um formulário que eles vão perguntar quais são as suas experiências, você conhece tal coisa, conhece tal coisa, você vai responder, isso tudo você junta e envia para a ordem. Então, é isso que é o processo de validação. Eles vão avaliar, para eles avaliarem esses documentos e lhe darem a resposta e dizer, ok, você estudou isso, você tem tantos anos de experiência, você conhece isso e isso, e aí eles vão comparar com como é aqui no Brasil, como é aqui no Quebec, o estudo, as experiências, e vão dizer, Érica estudou no Brasil, ela viu isso, 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 mas isso, ela não viu. E aí, como eu disse, a partir dos documentos que eu enviei para eles, e aí, para essa avaliação, para eles avaliarem quanto é que vai ser, eu acredito que e aí é minha falha que eu não olhei exatamente, mais de $1.200 para você pedir. E a resposta normalmente vem depois de um mês. Um mês, no máximo, eles estão respondendo a questão. Então, com a resposta deles, eles vão dar um papel e dizer, você vai precisar fazer tal curso, tal curso, tal curso, tal curso, um estágio,
E esse papel ele vai durar 3 anos. Então, com esse papel, você não precisa necessariamente começar a estudar logo em seguida, porque se você não for residente, você vai ter que pagar como estudante internacional. Então, vão ser os custos de estudar internacional, né? Uma sessão, aqui é por sessão, a cada 3 meses, mais ou menos. Uma sessão hoje do mestrado está em torno de 12 mil, acredito, na Universidade de Montreal. Então, assim, é 12 mil dólares, né? Se você for residente, fica mais ou menos 2 mil e alguma coisa. Então, vai depender. Se você é estudante internacional, se você é residente permanente, se você só o custo inicial para fazer o pedido para eles avaliarem seu diploma vai ser mais ou menos isso, 1.200 dólares, e você tem 3 anos depois para poder entrar na universidade e fazer, né, o que eles pediram para você fazer. Não sei se responde, Maicon, acho que uma das perguntas foi tua, não sei se ficou claro. Bom, as questões foram mais ou menos essa. Bom, ótimo. E como não estava previsto, né, para ser essa hora, e não estava. Tiveram pessoas que vieram aqui falar que estavam esperando, que tinha sido uma pena que não ia ter, mas acho que acredito que elas não viram que ia ser aqui. Então, bom. Então é isso. Se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem mandar lá pelo Instagram ou pelo YouTube ou se também. E aí eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Até a próxima. Obrigada pela participação, por estarem aí. Espero que tenha ajudado e que ajude, né? Como eu disse, o objetivo é ajudar um pouquinho com a minha experiência que eu passei aqui, poder ajudar um pouquinho. E, como eu tinha dito também lá, a Associação Canadense dos terapeutas ocupacionais, eles estão tentando facilitar esse processo, né? Então, os encontros ainda não começaram, mas a gente vai participar de encontros que vai com os terapeutas ocupacionais que conseguiram validar o diploma e a gente vai poder falar, né? A gente vai ter voz para dizer, isso foi difícil, o que é que foi difícil, e eles vão tentar dar mais informação exatamente porque não é claro, que a informação necessária para fazer a validação seja mais clara, e a gente também vai tentar falar em relação às dificuldades na universidade, a dificuldade com a ordem vai estar presente e a Universidade de Montreal também vai estar presente. Então, eu acredito, né, eu tenho esperança que esse processo vai ficar mais fácil. De nada, Nath. Espero que que vocês consigam aí fazer essa validação como eu consegui. Então, eu vou lá, se vocês podem continuar, como eu disse, mandando perguntas por lá ou por aqui, e vai ser um prazer de poder responder vocês. Até a próxima!